Salve, salve! Estamos aqui no videocast Somos Curatas, o programa que fala de nova economia, comunicação, tecnologia e, claro, marketing, né? Eu sou Alice Salvo, sou jornalista, estou aqui com a minha parceira Cássia Aulísio. Olá, tudo bem, Alice? Tudo bem? Muito bem-vindos, telespectadores. É uma honra a gente fazer esse programa, a gente adora, até porque a gente aprende muito mais do que imaginava quando começamos a fazer. Já estamos na segunda temporada. Então, se esse é um programa que vocês têm curtido, se vocês gostam, eu tenho certeza, fiquem por aí que esse episódio vai ser maravilhoso. E se inscrevam no canal no YouTube, estamos lá, @Somos Curatas. É um canal que se propõe a trazer todo esse conteúdo, como a Alice falou. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de live marketing, como promover experiências marcantes com a Silvana Torres. Tudo bem, Silvana? Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Delícia estar aqui. Vai ser um prazer contar um pouquinho da nossa história, que se confunde com a história do live marketing no Brasil. No Brasil. A Silvana Torres tem aí uma trajetória... É até difícil falar do currículo dela, né? Porque é uma trajetória imensa, assim. Ela é fundadora da Markup, uma empresa de mais de 30 anos, foi professora da ESPN, escritora, trabalha muito para o empoderamento feminino nessa área, né? Tão necessária. Então, a gente já queria que você começasse contando aí um pouquinho, assim, tipo, em poucas palavras, resume 30 como anos. Como você se explica? 30 anos em 5 minutos. Isso, como você se explica? Mas é fácil, porque tudo foi feito com muita paixão, né? E aonde você põe paixão, você acaba tendo respostas da sua vida, das escolhas que você fez. E aqui não foi diferente. Eu me formei em engenharia, então eu de formação sou uma engenheira civil, lógica, pragmática, racional, 1 mais 1 só dá 2, e despenco no mercado de marketing de uma forma completamente não planejada. Um cliente meu da engenharia me convidou para entrar numa agência e eu não sabia a diferença de um draft para um layout. Eu não sabia nada. Nunca ouvi falar em marketing. Nem era uma opção original. E aí, como eu gosto de uma cosquinha, de um friozinho na barriga, eu já estava há 7 anos atuando na área de engenharia, eu falei, acho que eu vou experimentar, deixa eu ver o que é isso, né? E estou experimentando faz mais de 30 anos. Acho que gostou ou não gostou? Acho que gostou. E entrei nesse mundo de agência sem saber nada, e aí fui correr atrás, porque já que eu gostei, vamos fazer esse trem direito, né? Fui me capacitar. E aí, depois de 5 anos trabalhando nessa agência multinacional, francesa, foi uma escola assim, sensacional. Eu comecei a achar que tinha jeitos melhores de fazer aquilo. Né? Muita escuta ativa no cliente, eu sempre vim da área de atendimento ao cliente, sempre atendendo a ponta. E eu já não conseguia estar feliz onde eu estava, porque falava, não é assim que o cliente quer, não é assim que o cliente precisa. Isso está muito top-down de multinacional, né? Aí peguei e pedi demissão. Falei, vou sair daqui e vou montar uma agência. Vou tentar fazer do jeito que eu acredito. Vou fazer do jeito que eu acredito. Aí fiz um troço que eu nem sabia que chamava Business Plan. Fiz um troço parecido com esse. E fui bater na porta do Alex Pericinoto, né? Querido Alex Pericinoto, fundador da Almap BBDO. Porque um cliente comum havia comentado que o Alex tinha uma veia promocional encanudada, que é uma coisa que ele sempre gostou muito. Eu falei, vamos lá. Mas ele não tinha para quem ele não tinha para quem passar a bola. Aí montei o tal do Business Plan e fomos lá apresentar para o Alex Pericinoto. Na época que não existia Canva, Esquece, empreendedorismo. Acetato, aquele, lembra que você põe em cima de um... Esqueci o nome. Transparência, que você Isso. Retroprojetor. Gente, uma loucura. E fazer pesquisa nos Estados Unidos de como é que é o mercado, porque lá era muito mais evoluído do que aqui, então eu queria mostrar o potencial. Vocês não sabem o que é fazer uma pesquisa sem Google. A vida sem o Google. Vocês não sabem o que é isso. Fui lá, apresentei o Business Plan, e naquele mesmo momento estava embarcando na Almap BBDO o Ale Gama, o Madeira e o Marcelo Serpa. Os 3 estavam entrando de sócios do Alex Pericinoto. Isso retardou um pouquinho o processo, porque teve que acomodar os sócios novos, e o Alex, muito embora já tivesse dado o sinal verde, ele falou, agora eu estou com sócio, eu preciso que isso seja uma decisão de... Então, demorou um pouquinho mais. Bottom line, a gente fez essa apresentação em março de 94, em agosto de 94, a Markup nascia com o CNPJ,
com o acionista majoritário, o Alex Pericinuto. Essa é a história que eu levo no meu coração, porque se eu tive um coach, se eu tive um orientador, e coisas que ele me falou há 30 anos atrás, atuais, Ainda servem. ao que atualíssimas para o dia de hoje. Então, assim, paizão. Visionário, né? Visionário. Ficamos 3 anos com a BBDO como acionista, já dando lucro no segundo ano, porque assim, o mercado era de marketing promocional. Então, o que era o marketing promocional naquela época? Olha, o marketing promocional é o que se chama hoje de live marketing, só que o live marketing trouxe na sua nomenclatura muito mais o que é de fato o que a gente entrega do que marketing, porque marketing promocional parece promoção. Sim, sim. E o live marketing engloba a promoção, mas muito mais que isso. A Então, experiência. A experiência, né? Exato. É isso que o live marketing, que é o marketing ao vivo, trouxe como nomenclatura e posicionamento da real atividade. Porque marketing promocional, você quase que exclui um monte de gente que fazia live marketing, né? Então, empresas de evento, era marketing promocional. Marketing promocional, eventos. Então, na época do Quito Manzano, que foi o presidente da época, naquela época, ele propôs em votação a mudança do nome, inclusive da associação, que embora seja AMPRO, a Associação de Marketing Promocional, foi a AMPRO que mudou o nome para Live Marketing. Né? Isso é um pouco da história da nomenclatura. E aí, no terceiro ano, a gente ainda dando lucro, no segundo ano, na verdade, só que tinha um probleminha estratégico ali, né? Naquela época, o nosso maior cliente da Markup era a Ford. E eu falava, gente, isso uma hora vai dar problema. Aquela dependência de um cliente só. Não, pior. Até hoje, a BBDO tem a conta mundial da Volkswagen. Né? Eu falava, isso vai dar ruim em algum momento. Batata, no terceiro ano, o CFO da BBDO, o Arthur, na época, chamou a gente, ele falou, olha, entre um conflito mundial de contas e um bom negócio, promissor negócio, nós vamos escolher a conta mundial da Volkswagen. E aí eles se retiraram da sociedade de um jeito, assim, super pela porta da frente. A gente tinha uma série de investimentos feitos por eles, que iam se pagar ao longo dos anos, como eles estavam saindo, eles não mudaram isso, eles deixaram ao longo dos anos. Acreditavam de verdade no negócio. Foi assim, que felicidade que foi essa sociedade. E ali foi o primeiro sócio que a Markup teve e durou muito pouco tempo, foram 3 anos, e dali para cá a gente sempre foi uma agência 100% nacional, uma agência 100% de live marketing, a gente nunca saiu desse rumo. Eu, particularmente, nunca acreditei nessa história. Agência 360 graus, agência full service. Bullshit. Ninguém é bom em tudo. Não dá pra Esquece, fazer tudo. não dá para fazer tudo. Então, quando o briefing chega na nossa porta, eu falo, olha, gente, eu adoraria te ajudar, mas eu não vou me meter a fazer. Exatamente. Eu vou saber fazer? Vou, pesquise, estuda, mas vai doer, não vai ser perfeito. Vai desviar do meu processo, né? Às vezes você tem um processo super redondinho ali de não trabalho. vai entregar 100%. Ontem eu ouvi uma frase da diretora de marketing da USESP, ela fala, Silvana, o meu chefe fala assim, uma orquestra 99% afinada é desafinada. Cara, isso Perfeito. caiu que nem uma luva. Eu falei assim, olha, eu vou pegar, hein? Já estou usando. Já. Deu crédito, com crédito. Mari, crédito é todo seu e do seu chefe. E é isso, né? Eu vou fazer, mas não vai sair 100, vai sair 99. E eu acho que tem gente que é especialista e é capaz de fazer melhor. Então, a gente nunca desviou desse foco. E dentro do live marketing, a gente tem uma super especialidade, que são os programas de relacionamento B2B, que pouca gente faz no Brasil. Nós somos um ETzinho. O que é? Mas conta como é que é esse serviço. Então, imagina que as grandes marcas, elas normalmente não vendem direto para o seu cliente final, para o shopper. Ele tem sempre um cliente intermediário. Sim. Sejam revendas, sejam concessionárias, sejam distribuidoras, seja lá qual for o seu canal ou o nome que se deu, canal trade marketing, para distribuir, dealer, para escoar os seus produtos. Pois muito bem. As grandes marcas precisam fazer relacionamento com esses distribuidores. A Electrolux precisa fazer relacionamento com as lojas do varejo, a Mercedes-Benz precisa fazer relacionamento com seus concessionários, a PepsiCo precisa fazer relacionamento com seus distribuidores, e assim por diante. Tem toda uma galera aqui no meio que ninguém vê,
que ninguém cuida, que ninguém se preocupa, que são os caras que distribuem os produtos no Brasil. Então, as grandes marcas procuram na gente, na nossa especialidade, como que a gente vai criar fidelidade, porque nem sempre é exclusivo o canal. Exato. Você pega, por exemplo, uma Colgate, campanha que está conosco há 8 anos. Os canais, principalmente lá na ponta, no varejo, são as farmácias, os mercados, etc. Uau, é dificílimo você manter fidelidade ali. Como é que você muito pulverizado. Muito pulverizado. Uhum. Então, a gente faz programas de relacionamento para essa tribo que está escondidinha aqui, que é o trade marketing, para fidelizar as grandes marcas. Você fidelizou aqui, a consequência é um produto bem exposto, bem distribuído, bem positivado. Previsibilidade de receita, porque você já sabe que vai ter a venda, né? Ali, claro. Então, assim, essa é a nossa super especialidade dentro do live marketing, que tem milhões de possibilidades. Exato. Mas a gente é bom nisso e a gente faz muito bem. Me deu uma curiosidade essa sua fala. Dentro desse trabalho, embora tenha o nome de live marketing, a gente está falando, quando você cria um programa de relacionamento para esse intermediário, você tem que trazer questões que vão além de apresentar aquela marca ou produto. Vocês ajudam nessas outras questões, por exemplo, precificação, o que está dentro desse escopo de trabalho nesses programas de fidelidade? Isso aí entra muito, sim, a gente ajuda. Como criar diferenciações ali, né? Porque a gente se propõe, e aí é um posicionamento novo que a gente já fazia, mas não estava embalado, e nem a gente contava para o mercado italiano, mexendo a mão aqui, para arrancar o microfone. Que a gente não contava corretamente para o mercado, porque a gente vai um pouco além do que se espera de uma agência de marketing, né? A gente invadiu um pouquinho a esfera das consultorias, bem pouquinho. Eu imagino, vocês estão no business. Não fiquem nervosos. A gente invadiu só o pedacinho para eu entregar melhor o meu projeto. Né? Então, a gente entra com uma metodologia proprietária, que é a construtoria, que é o mix de agência que executa, que entrega, que faz, que gera o KPI, com a consultoria. Que é isso se o cliente quiser também, né? Porque a gente é bem molinho. Né? Se ele não pedir, eu não invado a privacidade dele. Às vezes ele até tem um parceiro para te ajudar nisso e você analisa os dados que ele te traz. É isso. Mas assim, a gente vai até onde o cliente precisar para que dentro desse ecossistema a gente consiga entregar o melhor resultado possível. Então, sim, a gente tem toda uma metodologia proprietária para fazer isso, com pesquisas de campo, com data-driven, com analytics, tudo isso. Assim, a coisa bem de engenharia, sabe? Você trouxe o engenheirês para cá. Olha, que está necessário, né? A engenharia nas humanas, nas áreas só que humanas. você trouxe isso antes de ser necessário, isso, talvez, né? Antes, essa metodologia proprietária, ela tem quanto tempo? Olha, que a gente posicionou e transformou isso num posicionamento da agência com cocriação de 100% dos funcionários tem 1 ano. Tá. Mas era uma coisa que a gente já fazia empiricamente. Isso já tá. A gente nunca contou para o mercado, nós temos uma metodologia proprietária, mas a gente tinha. Já tinha. Entendi. A gente agora vai além da agência, a gente também dá consultoria, mas a gente já fazia. Aí o consultor que nos ajudou a chegar nesse lugar falou, mas vocês não contam. Tem que contar, vocês têm posicionar. Que sim. Numa época, que aí é um pouco que eu queria te perguntar, dentro do que a Cássia falou, a gente entrou numa era, né, da tecnologia, do data-driven e tal, que agora é muito essencial. Mas vocês já faziam isso antes. Eu falo, gente, se vocês puderem, até indico a leitura de um livro que eu participei de um dos capítulos sobre o marketing de incentivos no Brasil, traz toda a história da ferramenta. E cada autor podia escolher o seu capítulo, o tema do seu capítulo. E eu escolhi data-driven. Olha, que legal. Dentro da história do marketing de incentivo, porque eu falei, gente, desculpa, nós, marketing de incentivo, somos mega pioneiros. Essa história de data-driven, de KPIs, que agora está na boca, né, de todo publicitário, marqueteiro, a gente não trabalhava sem. E olha, que era muito mais difícil, porque imaginem, né? Não tinha planilha de Excel. Os dados não são organizados. Eu tô falando de 94. Exato. Sim. Então, assim, era muito mais custoso, muito mais trabalhoso, mas a gente corria atrás das análises, conversas, das informações. Né? Então, assim, a gente já faz isso há muito tempo. Você já que tem agora a cultura, né? A cultura estava lá já. O que a gente tem agora são facilitadores, né? Ferramentas maravilhosas. Eu lembro que eu estava dando uma palestra para moçadinha de faculdade, tudo primeiro, segundo aninho, numa palestra especial.
e falando sobre a história, como era. Ela vira um dos alunos, sei lá, 21, 22 anos, levanta a mão e fala, nossa, como que vocês faziam? Não tinha Google. Como? Eu falei, pois é, nem me pergunte. Não tinha porque planilha. Tá difícil da gente explicar, Tá né? difícil Mas pra a explicar. engenheira, né, falar isso, e é muito legal você falar essa história e você dar as palestras nas faculdades, que eu acho que, assim, o que falta, principalmente nessa era de tanta tecnologia, de tanta informação, é esse repertório. Nem sempre foi assim. Né? Nem Esse sempre foi repertório, assim, muito bom. E a gente está falando de passado, como era, mas a gente tem uma pergunta aqui. Como a gente já falou de como a tecnologia vem revolucionando hoje. Sim. O que você acha que vai trazer? O que a tecnologia vai nos ajudar no futuro do live marketing? Olha, Eu vou dar um salto ali pro futuro. É inquantificável o salto que toda disciplina vai ter com tecnologia. A gente já está bebendo dela, né? Tá. Não está tão no futuro. É o que eu falo, gente, esse futuro Tá cada Já, dia mais pertinho. oxa. tá né? bem encostando aqui, Uhum, né? uhum. Então, assim, no live marketing especificamente, imaginem programas de relacionamento que as distâncias, né? A marca está aqui, as revendas estão lá espalhadas pelo Brasil. Tem um distanciamento, já é difícil, né? Ah, Imagina você poder começar a criar ecossistemas de metaverso, onde você vai criar comunidades, né? E Uhum. vai aproximar pessoas, né? Que é o human-centric. Veja, a tecnologia, pela tecnologia, eu acho um bando de bullshitagem. uhum. Mas quando você olha a tecnologia a serviço do ser humano, em pró do ser humano, seja de estreitar relacionamento, seja de gerar conhecimento, seja de gerar conteúdo, é para o ser humano que ela existe. Aí ela tem A essa... Aí ela tecnologia tem a como sua- ferramenta, né? É uma ferramenta. Você citou uma palavra que eu gosto muito e está muito... É o futuro, né? Eu aposto muito que isso é o futuro, que é a comunidade, né? As comunidades, o interesse das pessoas agrupadas, Os bens em comuns redes. em redes, Exatamente, as pessoas em rede, a vida em rede. E quando a gente fala de criar um relacionamento entre empresas, né? Eu acho que o segredo está na construção dessa rede, mas com bases muito sólidas. Não com uma promoção. Eu acho que eu vou voltar Exato. naquilo. O promocional me desperta aquela coisa com começo, meio e fim. Instantâneo. Instantâneo. É isso, Exato, essa é a palavra. É para agora, Compra acaba... agora, urgência, né? Campanha de vendas. Eu tenho a Compra campanha agora. no mês de Isso. agosto, ela começa aqui, a premiação é essa e assim que funciona. E quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de algo mais duradouro. Longo prazo. Longo prazo. Exato. Como fazer marketing de relacionamento hoje em empresas que ainda não estão maduras enquanto marca, enquanto construção de relacionamento? Como é que vocês orientam o cliente? Que te procura, você entendeu a pergunta? Claro Te procura na ponta, mas você precisa de uma base. Mas... É assim, a gente, com essa postura consultiva que a gente tem, Tá. muitas vezes a gente fala não para o cliente, que é um ato de coragem suicida. Né? Total. E Você não está pronto ainda você para o meu não tá trabalho. pronto ainda para o meu trabalho. Não com essas palavras, Sim. Bem né? bonitinho. Mas Sim, super presidencial. Olha, eu acho que Mas antes é. seria bom você fazer um trabalho de posicionamento. Né? É muito honesto. É muito honesto. Né? E eu acho que tão valioso. É muito honesto. É muito honesto. É muito honesto. É. Então, assim, uma não venda bem feita hoje é o seu cliente amanhã. Eu não tenho dúvida. Eu tenho 30 anos de coleção de causos para ter certeza que isso é desse jeito, né? Então, assim, quando a empresa não está pronta, e eu sempre falo, vocês têm certeza, programa de relacionamento não entra e sai do ar. Ele entra e fica no ar. Exato. Ele é de longo prazo. Ou você vai querer interromper o seu relacionamento com o seu distribuidor, seu cliente. Aham. Ele é o seu cliente, É. né? Uhum. Então, muitas vezes, esse meu questionamento faz o time recuar. Eu falei, vai pensar mais. Não, quer pensar mais 6 meses, mais 1 ano? Não tem problema, porque a hora que você entrar, é valendo, né? E eu sempre falo, um programa de relacionamento nunca está pronto. Ele é um bicho orgânico. Ele vai ganhando a forma que a comunidade precisa. Ele vai atendendo as demandas da comunidade. As demandas da comunidade. Que Então, legal. assim, não tem programa que dê certo ou dê errado. Tem programa que pode decolar mais rápido ou demorar mais, porque o perfil do público... Um caso que foi surpreendente para todos nós, para nós e para o cliente. A FMC é um cliente nosso há 3 anos, Tá. é líder mundial em defensivos agrícolas, agro, que movimenta o planeta Terra. E a gente desenhou um programa para eles envolvendo toda a cadeia produtiva. Então, eu estou falando da equipe interna de vendas, das revendas e dos produtores rurais. Então, a gente pegou every fucking body da cadeia de compra e venda. A gente imaginou, porque sendo atividade rural,
o povo do campo, eles não são ligados que nem a gente, dos grandes centros, internet, Instagram, WhatsApp, não é assim. E eu sei porque eu tenho uma propriedade rural em Minas, eu convivo com essas pessoas. Então, assim, esquece. O meu marido, para ver um WhatsApp, demora 3 dias. Eu falo assim, Milton do céu. Ele, mas se for urgente, me liga. O meu demora 1 e me dá essa mesma resposta. Se for urgente, me liga. É com esse público que a gente está trabalhando. Então, a gente tinha no nosso radar que ia ser um programa mais lento para decolar. E tudo bem. A gente achou que o representante de vendas da FMC ia ter que visitar o produtor rural, explicar pegar o tablet, cadastrar. Então, a gente sabia que ia ter uma onda mais lenta do que o habitual nos grandes centros, né? O quê? Surpreendeu a todos. Por quê? Porque a gente foi muito lastreado na necessidade das comunidades. Olha que legal. Vocês já chegaram atendendo uma demanda que eles tinham. Aí eles foram rapidinho Rapidinho. Para dar um exemplo bobo. Antes para eles participarem de um programa de relacionamento ou bonificação, porque os volumes que eles compram de adubos, etc., assim, alguns milhões de reais, né, gente? Então, eles tinham que pegar a nota fiscal, tirar uma cópia, mandar para a revenda mandar para a FMC. Não, agora é upload na plataforma. Oi! Então, um valor imenso. Então, sim, a gente interfere na logística do negócio do cliente. Porque a gente, quando viu aquele adora um fluxo. Gente, vocês querem viver assim? Engenheira! Eu amo o fluxo. Eu falei assim, nossa, demora quase um mês para a nota fiscal chegar para vocês darem o bônus, o rebate, né? Que é um desconto na próxima fatura. Eu falei, gente, o cara desanimou aqui, ó. Claro, ele precisa do dinheiro para agora, ele não é com você então, que ele vai ter o dinheiro. São essas coisinhas que você cria. Veja, é tecnologia só. Eu não estou dando nada. O mecanismo eu não mudei. Sim, mas você acelerou. Acelerei o processo. Então, isso fez uma adesão. Olha, eu tenho os dados de uma pesquisa, mas eu vou pedir um intervalo para as pessoas ficarem curiosas. E você também. Sobre isso aí que você está falando. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Olá, voltamos aqui. Agora eu vou cumprir a promessa. Vou falar da pesquisa que saiu da WPP, dizendo que em 2023 o setor, o mercado de live marketing vai crescer 550%, atingindo uma receita de 2,6 bilhões de reais. Esses números parecem até brincadeira, né? Parece brincadeira. Fala um pouco aí. Esse bilhete é de verdade. É de verdade? Então conta verdade. como... O que significa esse montante só em 2023, né, que a gente está falando? Eu acho assim, né? Tudo conspira. O que está por detrás desse crescimento gigantesco, né? Primeiro é essa voz que o cliente ganhou. A gente empoderou. Você tinha na propaganda antiga um monólogo, né? A marca falava e se você fizesse sentido o que a marca está falando, você era um cliente. Potencial cliente. Hoje você tem fãs, exato. Né? Hoje você tem diálogo, né? As redes sociais propiciaram muito isso. Algumas marcas sabiamente demoraram para entrar nas redes sociais, porque você tem que estar preparado para receber críticas, opiniões antagônicas, né? E tá no timing, né? E tá no timing, e tem que ter um time para responder isso. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu fui assistir uma primeira palestra sobre redes sociais com a Marta Gabriel, que é um fenômeno, né? Sou fã, assim, de carteirinha. E ela falava, olha, tem que abrir canal de comunicação. Já estou falando de 10 anos atrás, hein, gente? Tem que abrir canal de comunicação, mas você tem que estar pronto para isso. Você tem que ter time, SLA, gente preparada, isso custa dinheiro, é um time, não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Você não vai pôr, tipo, uma central de atendimento do Instagram da sua marca fora da sua empresa. Então, assim, eu acho que tudo isso, a evolução das redes sociais, inteligência artificial, vocês não têm noção do salto que isso é dentro de um programa de relacionamento. E você capacitando bem, por exemplo, um chatbot, por exemplo, uma bobagem, né?
Só que, cara, em vez de você ter 15 PAs, Sim, imagina. que você tem que estar Muda fazendo tudo. treinamento e essa mão de obra tem Turnover um turnover grande. gigante e tal. Uhum. Você põe um chatbot ali, tudo isso faz com que você tenha uma entrega melhor, mais veloz e mais rentável. O cliente vai gastar, literalmente gastar menos, não é investir. Para ter um resultado Para ter um muito resultado maior. melhor. Então, assim, eu acho que tudo isso, a tecnologia, a voz que o cliente ganhou, a inteligência artificial dentro desse... O próprio amadurecimento do amadurecimento mercado do de mercado. Nós estamos num comunicação. contexto, né? O É contexto todo todo, um né? contexto, não tem uma coisa, por causa disso. Uhum. Uhum. Eu acho que é uma somatória de variáveis que faz com que o live marketing tenha esse salto. São as experiências com o cliente ganharam uma importância nas grandes marcas que não tinha. Antes não tinha budget para live marketing. Agora tem, porque as empresas entendem que muitas vezes fazer relacionamento deixando uma experiência memorável é tão bom quanto um bom filme publicitário, Uma boa participação uma boa numa feira. participação numa feira. Que os eventos não deixaram de ser importantes, né? Eu acho que é importante Exato. falar isso. Existem ainda as feiras de negócios e elas, acredito que sim, também estão buscando... Imagine, depois dessa pandemia, elas vieram com tudo. Elas né? voltaram Com tudo. a suprir essa questão do presencial, né? Das Uhum. pessoas olho no olho. Tem muitos negócios, muitos ramos que é o olho no olho, é o aperto de mão ali para fechar. Mas ele também apareceu como uma solução viável, eficaz e acho que, acima de tudo, mensurável. Mensurável, E eu tenho né? certeza que aí vocês devem estar nadando de braçada, porque vocês não de- só de vendem... licinha. vendem o projeto e conseguem dimensionar o retorno, Exato. né, para o cliente. Então, que bacana. E vocês têm mudado alguma coisa dentro da markup para atender esse aumento de demanda ou mudanças de perfis de empresa? Como é que vocês estão lidando com isso? O que tem acontecido quase que organicamente, depois que a gente deu essa reposicionada no business, não na marca, não no brand, não é isso que a gente mexeu. Tá. Foi no business, né? A gente reposicionou como uma empresa de consultoria e agência. O que está acontecendo é que a gente está tendo que ter profissionais, incluir profissionais com um perfil um pouquinho diferente que a gente não tinha antes. Porque se eu me coloco a falar que eu tenho Data Driven como lema, que eu faço Analytics, que eu sou BI de manhã, de tarde e de noite, Eu tenho que ter o cara. esses caras têm que ser tão bom quanto são os meus diretores de arte, quanto são os meus criativos, os meus planners. Então, aparece um time aqui com uma outra robustez. Nós sempre tivemos. Uhum. Mas a gente, tipo assim, vamos parar de brincar no Play e vamos para o MBA agora. É, Vamos para exato. outra categoria de competição, né? Legal. Então, porque para você bater numa Accenture, numa McKinsey, em termos de qualidade do que você entrega, você não pode trabalhar com profissionais júniores. Não é nem profissional ruim. Não, É profissional que ainda não está sênior o suficiente para ir fazer as entregas. E eu acho que tem que ter essa visão de negócio, transcender um pouco o marketing. Você Isso. tem que entender de business. É né? isso. E negócios hoje em dia, eles estão muito diferentes por si só, porque a competição de um negócio hoje ela não vem só daquele teu segmento. daquele Os seus segmento. concorrentes não estão Exato, só ali no seu segmento. exato. Né? A Amazon pode ser concorrente de uma empresa hoje porque ela tem uma distribuição perfeita. Exato. E, aí E começa Silvana, a mudar. você tem dificuldade, assim, porque hoje a gente tem aí um apagão, a gente já está até falando em outros programas, um apagão de mão de obra, a Exato. necessidade do reskilling, Nossa. né? Como você falou, não é nem profissional que não sabe, mas precisa saber. Esse precisa saber. Você passa por esses problemas também? A gente passa por isso, sem sombra de dúvida. Ainda assim, a gente tem dentro de casa a Universidade Markup. Dentro dessa Universidade Markup, a gente tem uma série de cursos, sejam em parcerias com Concur e outras empresas super legais de treinamento, sejam treinamentos nossos, formatados internamente. Então, tudo isso está dentro de um portal e o funcionário pode acessar a qualquer momento, qualquer conteúdo que ele acha que ele está precisando para dar uma capacitada. Então, além disso, a gente tem treinamentos presenciais periódicos com temas específicos, a gente chama grupos de treinamento. Então, assim, lema número 1, treinar, 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 treinar sistematicamente. Legal. E toda essa área de tecnologia, que não é só na Markup que está bombando, é o mercado inteiro, está fazendo com que esse profissional fique muito escasso. Então, realmente, existe um apagão. Eu, se tenho 20 anos de idade, estou fazendo tecnologia, eu não tenho a menor dúvida que isso ainda vai render muitos anos, mas é difícil achar essa mão de obra. É muito difícil. Como forma, eu ouvi isso em 2019 e parecia muito distante. Hoje eu já vejo isso tão próximo, é que a gente estava falando do futuro, né? Está cada vez mais próximo.
toda marca, toda empresa vai ter que se tornar uma marca educadora. Uhum. Ela vai ter que proporcionar esse reskilling, esse treinamento de Sim, novas sem habilidades para sua mão de obra, né? E eu vejo que a gente está caminhando cada vez mais para isso. Será inevitável. Exato. Você vai ter que contratar, capacitar e pôr num posto de trabalho. Exato. E manter uma cultura bacana para que essas pessoas queiram ficar também, né? Porque daí é aqui que vem toda essa sua proposta de valor, a forma como você enxerga as pessoas, o mercado. Ou seja, tudo acaba que se amarra, né? E no fim de tudo, a gente está falando de pessoas o tempo todo, né? Era isso que eu queria dizer. dizer. A Silvana tem uma trajetória legal aí como professora, né? Como palestrante, como escritora. Também teve... vou até ler o cargo aqui, que eu não vou saber de cabeça. Mas presidiu por 2 anos o Comitê Woman Empowerment da Ampro, né? Então, assim, empoderando aí essa mão de obra feminina, das mulheres, de educar e formar pessoas. É um trabalho que você já faz também há muito tempo, né? Já faz um tempo. Eu me descobri como responsável por tratar esse tema num convite que eu recebi da Whirlpool, que era um cliente meu naquela época, e eles iam lançar o programa de diversidade interno deles. A Markup estava organizando todo o evento, mas a interlocutora, a diretora de RH, falou assim, eu queria que você viesse como convidada, Andréia, porque ela já me conhecia há muitos anos, a gente trabalhava juntas na Whirlpool há décadas. Eu falei, não, mas eu estou organizando, não entendi. Eu sou produtora de eventos aqui nesse caso. Não vou subir no palco. Ela falou, não, eu quero que você venha só contar a sua história. Ai, que bacana. Eu falei, mas eu contar a minha história, eu não estava enxergando o que eu poderia representar como reflexão para outras pessoas. Ela falou, Silvana, você não é engenheira? Você não estudou 5 anos com 150 homens na sua sala? Você não virou vice-presidente da empresa de consultoria de engenharia? Você não fundou uma agência? Você é mulher, olha o que você fez. Eu falei, mas não é normal isso? Ela falou, não. Não, mas não é. Não é. Ninguém me falou que eu ia enfrentar a barreira. Ninguém falou, eu fui fazendo. Fui fazendo. Sem consciência, né? Nesse dia, que eu estava lá no palco, falando sobre a minha jornada, eu falei, cara... E aí, eu me lembro como se fosse ontem. A diretora da ONU Mulheres, nossa, eu esqueci o nome dela. Adriana Carvalho? Isso. A própria. Eu, para nome, sou uma negação. A Adriana, antes da gente dar os depoimentos pessoais de jornada de vida, ela fez uma apresentação sobre números. O abismo que é ser mulher no planeta. Foi isso, né? No Brasil, então, No né? Brasil... E você estava assistindo e aquilo me tocou. Antes de entrar. Porque era um mundo que não me pertencia. Eu não fazia parte daquele número. Porque, ao contrário do que é muito comum no mundo feminino de trabalho, é você ter obstáculos, é você sofrer assédio. É muito dramática a história. E eu nunca passei por isso, né? Então, aquilo não conversava comigo. E aí, conforme a Adriana foi passando slide a slide, contando os números, e a engenheira aqui, com números se entende, né? Aí você entendeu, né? Falou, nossa! Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para esta causa. Foi neste dia que a minha ficha despencou. Isso deve ter... Foi um pouquinho antes dessa data do comitê da Ampro. Aí, eu saí dessa palestra, chamei a minha antiga agência de PR e falei, o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós temos que fazer alguma coisa, vai pensar. Mas não no sentido de vamos divulgar, não é isso. Eu quero fazer primeiro, Eu quero fazer, o que nós vamos fazer? E aí a agência sugeriu, ela falou, Silvana, você não é conselheiro raio que o par tá lá na Ampro? Vai lá e funda tinha vários comitês comitê de viagem de incentivo, comitê de eventos, comitê de que trata de assuntos daquele assunto. Falou, vai lá e monta um comitê da mulherada. Falei, deixa comigo. Montei um business plan, aí eu já sabia o que Agora era. Agora já usou o Canva, eu já sabia o que era um business plan. Eu fiz um PPTzinho básico, bem basiquinho, porque eu não sou boa de PPT, não. Montei o trem e pedi uma reunião com o Kiko, que estava saindo da presidência naquela época. Eu falei, Kiko, assim. E o Kiko sempre teve um cabeção aberto. Ele que foi o propulsor da mudança de nomenclatura da atividade. Aí ele viu tudo, ele falou, o que você precisa começar? Eu falei, não, só a sua autorização, o resto eu faço tudo. Ele falou, tá autorizado. Pode ir. E aí eu comecei, e aí eu fui chamando a Ana Fontes. Falei assim, eu não entendo nada. Se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei.
Então, eu falo, esse assunto eu não sei, eu vou me cercar de gente que sabe. sabe. Então, chamei a Ana Fontes, convidei a Dilma Campos, da Outra Praia, para me ajudar. Mulher, negra. Falei, você tem todo o perfil lá da pesquisa, ao contrário, vem me ajudar. E aí, a gente começou esse comitê. Esse comitê criou o primeiro curso de empoderamento feminino na Faculdade Getúlio Vargas, com a ajuda da Ana Fontes, óbvio. Falei, dane-se, eu quero fazer, vamos entregar. Esse comitê evoluiu e virou o Comitê de Relações Humanas, porque vai muito além de empoderar mulheres, e a Dilma virou a presidente sucessora, né? Que então, legal. assim, e tudo isso eu tive esse privilégio de entender o que é esse cenário do empoderamento feminino e o que eu podia fazer para ajudar, já que eu não tinha sofrido nada daquilo. Mas eu me comovi com o drama e a dor de tantas mulheres que estão nesse abismo de distância dos homens, né? Que não é justo. Eu acho que é uma coisa que você falou, a engenheira se tocou com os números e resolveu fazer. E você escreve eu acho que tem muito a ver com... Você escreve um artigo que eu até destaquei aqui, que você fala que a gente está na era das novas relações, né? Essa necessidade da humanização de tudo. Sim. Mas foi a partir dos números da engenheira que você foi para a humanização e virou o Comitê de Relações Humanas. Exato. Né? Olha que louco. Como as coisas conversam, não precisa ficar uma contra a outra, né? Um mais um não é igual a dois somente, né? Como a gente pode ir além, voltando ao começo. Eu falo assim, eu já não sou engenheira faz muito tempo, né? Porque eu estou há muito mais tempo no marketing. Então eu brinco, né? Que o marketing já me estragou, eu já estou toda mais soltinha. Já pode errar em conta agora. Já pode falar que 2 e 2 são 5. Isso. Embora eu descobri essas coisas trabalhando no marketing. Isso que eu ia falar, embora tem muita gente falando, não adianta vir com esse papo, eu sou de humanas e não sei fazer conta, que também não dá mais. O Data Driven tá aqui para mostrar pra gente. Na minha agência é proibido falar, eu sou de humanas e não sei mexer em planilha. Também discordo disso. Proibido. Eu também acho. Então você não vai trabalhar aqui. Eu falo, você não vai trabalhar aqui. Porque planilha tem informação. Você tem que transformar dado em informação. Você tem que organizar esses dados e tratar com informação. Concordo com você também. Então, assim, eu acho que eu já não sou nem só engenheira, mas a engenheira não me abandonou. Você é híbrida agora, Silvana. É híbrida, pra usar uma nomenclatura bem nova da economia. Eu acho que é isso. Eu virei um bicho bem esquisito. Que legal. Nossa. Muita coisa, hein? Muita coisa. Vamos fazer um grifo? Vamos. A gente tem um quadro aqui chamado Nosso Grifo, né? Para quem já é aí habituê dos programas, a gente faz o nosso grifo. O que de mais legal? Mais legal é tudo, né? Mas assim, a gente pega uma caneta marca-texto e grifa uma coisa que você acha legal, que você falou. Então, vamos fazer aqui uma rodada. Eu inclusive, convidaria a... Ela também ia fazer. Eu tô com o meu grifo aqui, assim, então, guardado no coração. Fala. Porque ele é do primeiro bloco e, às vezes, a gente fica tão empolgado com o segundo bloco e grifa muito o que foi falado... Mais recente. Você falou no começo, você falou no meio, você falou no fim. Meu grifo é para a paixão. Porque quando você fala, embora não tenha passado por muitas adversidades que mulheres passam, né, para promover, para chegar lá na sua carreira, você começou falando, eu fui fazendo, eu entrei no marketing sem querer, fui fazendo, e esse fazendo a gente só consegue ir fazendo sem desistir dele se a gente tem a paixão. E isso, para mim, está muito evidente. Isso está dentro da metodologia da Alice, né, que fala, ela elencou ali características que fazem a gente chegar lá, dar o nosso pulo do gato. E paixão é uma delas. Você foi visionária, com certeza. Não tem como tirar os outros atributos, mas nitidamente você é apaixonada pela sua trajetória, pela história que você conquistou e pelo impacto que você conseguiu causar, aí, né? Inclusive com esses fatos. Então, para mim, o destaque, quem puder reassistir, reassista. Cada vez que der aquela baixada de bola, perdeu um pouco a motivação, não está sabendo, tá sabendo mais o que fazer, será que estou na carreira certa, na profissão certa? Reassista esse episódio com a Silvana Torres e olhe se você está trabalhando com paixão, porque isso vai te levar em lugares absurdos. E eu acho que ela traz essas duas coisas, né? Da matemática com esse híbrido, adorei. O modelo híbrido. Eu acho que você já fez um monte de coisa, mas eu acho que falta você fazer uma coisa ainda, que é escrever um livro contando sua trajetória. Vou te deixar de lição de casa. Só isso, tá? Falta só escrever um livro. Fala aí pra sua agência, se vira, agora eu quero... Eu dou os bullets. E eu gostei daquele ensinamento que ela aprendeu, falou, e eu já vou replicar aqui de novo, que eu achei bacana, né? Da orquestra. É o meu grifo, não rouba, não. Esse é o
Então vou ficar Pede com pra o ela híbrido. contar. Então vou ficar com o Fica híbrido. Vou ficar com o híbrido. Achei muito bacana. Hoje a gente é um bicho esquisito, né? É um bicho E híbrido. eu acho que esse bicho esquisito, antes era tão estranho, assim, mas eu não sou nenhuma coisa, eu não consigo me identificar. E essa multipotencialidade eu acho que é bacana. Eu acho que você representa bastante. E né? falar acho que que é sim. híbrido hoje tá mais legal É do legal. que se mostrar É legal. estanque. É, A gente não é estanque. Não é, a gente não é. Não dá A pra gente ser não estanque não hoje em é, dia. não é. Quem tá estanque tá doido. É Eu isso acho aí. que ele não se tocou ainda. Conta Vai, pra gente a conta o lição seu- da orquestra. Seu grifo. Olha, o meu grifo foi uma frase que eu ouvi ontem, de um papo delicioso que eu tive com a diretora de marketing da USESP, Mariane, e ela contando que o chefe dela tem uma frase que ele repete incessantemente, dentro de um contexto, né, que a gente estava falando, que eu faço isso, mas eu não faço aquilo, né, faço isso bem feito, mas não faço. Queria saber até onde a gente podia ajudar. Ela falou assim, meu chefe sempre fala assim, uma sinfônica 99% afinada é desafinada. E eu falei, olha, eu vou roubar, eu vou levar isso para minha vida, Isso é porque pra é meu vida. lema, ou faz direito ou não faz. Porque Exato. meia boquinha, se sair meia boca, é porque fugiu do controle, E não vai fazer foi cliente, foi né? alguma coisa que não estava prevista, mas assim, porque tem preguiça, ou braço curto, ou não se esforçou, não é verdade. Então, assim, ou faz direito ou não faz. Muito bom. Então, é a sinfônica 99% aqui, não tem lá. Não Tem que estar lá em bem ca- calibrada, tem que 100% tem que calibrada. tá, é. Não, Isso muito aí. bom. Quem Ficou dera um todos ensinamento. os fornecedores, né, os prestadores de serviços, as pessoas e empresas que estão assessorando outros negócios, né, o B2B que a gente está falando aqui, pensassem e trabalhassem assim. Eu acho que isso a gente causa sim um impacto, né? Ao fazer isso, a gente está ajudando as Sem empresas a serem melhores, ajudando as empresas a atingirem os seus propósitos, né? A manifestarem esses propósitos e conseguirem chegar lá. Então, é muito gratificante saber que tem empresas assim como a sua no Que bom, mercado. que Obrigada bom. pelas dicas que você compartilhou aqui. Além dos grifos que a gente trouxe, eu acho que o episódio inteiro Uma é aula. muito bom, uma aula. E, para finalizar, deixa os seus contatos, onde que as pessoas, né? O contato da Markup, onde que as pessoas, se você for aberta a conversas em LinkedIn ou rede social, Não, o que você gosta de... Estou super aberta. A Markup tem redes sociais, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá em tudo que é canto. Tá nas redes? Tá nas redes. Eu também tô em todas elas. Tá. Silvana Markup, vocês vão me achar facinho em qualquer lugar. Entre em contato, a gente está super aberto para conversa. Que legal. Temos uma audiência muito bacana de Sim. profissionais que estão trabalhando com marketing, com inovação, né? E estão sofrendo ou vivenciando, não vou nem usar o termo sofrendo para não ser pejorativo, Sim. mas estão vivenciando as transformações e que Uhum. querem aprender, ter contato com novos profissionais, com novas empresas. Então, para a gente é muito bom também ter essa vitrine e poder mostrar. É isso, Alice. Ficamos aqui por hoje. A audiência, o convite da Agradecemos. Silvana, assim, foi muito legal ter a sua Foi. presença aqui. Foi uma aula, né? Eu acho que não só de marketing, mas uma aula de live marketing, mas uma aula de vida, assim, uma experiência muito bacana. E fica com a gente, compartilha esse episódio, se você gostou, compartilha. Acho que vale a pena espalhar essa mensagem aí para muitas outras pessoas. Curtem, sigam o nosso canal, acompanhem a gente no canal Marketing. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês. Obrigada. Beijo, tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.